Nesse vídeo você vem aprender o que é preciso para encantar os pais de crianças que fazem escolinha de reforço particular. Aprender a colocar a criança em estado emocional de aprendizado. Ser recomendado como professor muito além da média alta de professores excelentes. E tornar a sua escolinha uma escola de impulso do conteúdo que você ensina. A verdade é que a maioria dos professores está focada na coisa errada. Eles pensam que o segredo é dominar o conteúdo. Mas, na verdade, o segredo, o que faz os pais ficarem encantados e dispostos a investir mais, é outro. E é exatamente isso que você vem descobrir nesse vídeo. Se você é professor, treinador, mentor, e ensina qualquer coisa para crianças, sabe do que eu estou falando. Você se esforça para preparar o melhor conteúdo e ministrar uma aula excelente, mas no final a criança parece desinteressada. Ela não pratica mais, não evolui e os pais começam a questionar se vale a pena. O resultado, você se sente frustrado, distante daquele sentimento de dever cumprido e mesmo pelo trabalho bem feito, de ter explicado direitinho e a criança até ter entendido, mas parou ali e segue preso em uma rotina de troca de horas por dinheiro, sem ver a prosperidade chegar. O problema não é o seu conhecimento, o problema é a metodologia e o ambiente. É a falta de uma estrutura que coloque a criança em um estado emocional perfeito para aprender e, o mais importante, que faça os pais testemunharem a transformação real nos seus filhos. E se eu te dissesse que existe um método para você não só resolver isso, mas também criar uma sala de aula onde as crianças queiram estar. Desenvolver nos seus alunos uma maturidade de aprendizado que os torna autônomos. Ter pais tão satisfeitos que eles se tornam seus maiores fãs e divulgadores. E claro, conseguir cobrar valores melhores pelo seu trabalho. Não vamos esquecer do mais importante. Estar satisfeito ao exercer a sua arte de ensinar. Esta foi exatamente a minha jornada nos últimos anos. Meu nome é Vini Medeiros e sou fundador da academia patrulhaoreca.org. Desde 2012, eu tenho me dedicado a responder uma única pergunta: como tornar as crianças autônomas no aprendizado e amar isso. Essa busca me trouxe a criar o que eu chamo de Sala Eureka, uma estrutura de sala de aula com o número ideal de alunos, sabe? No máximo 9, com uma infraestrutura pensada nos mínimos detalhes: som, iluminação, mobília e principalmente com uma metodologia que vai muito além do conteúdo. E qual foi o resultado prático dessa busca? Hoje, eu tenho 3 turmas de 9 alunos cada. Cobro R$ 3.100 por aluno a cada 3 meses. E a melhor parte, eu conquistei isso trabalhando apenas 2 horas por dia dentro da sala de aula. Esse é o poder de um sistema que funciona. E qual é o segredo? Não é o que a maioria pensa em entregar. Não é o que a maioria pensa que é entregar um bom conteúdo. O segredo não é focar no conteúdo. Por exemplo, ensinar bem os assuntos de matemática, português ou melhorar a nota daquele aluno. O segredo é encantar os pais, desenvolvendo a maturidade de aprendiz nos seus filhos. O problema parece ser até a nota que ele precisa aumentar. Mas não é. É a vontade de aprender que deve habitar no coração daquela criança. Quando você cria uma vivência de aprendizado tão encantadora que as crianças saem da sua aula com mais vontade de aprender, isso irradia para tudo na vida dela. Os pais veem isso. Eles veem o filho com mais vontade de conhecer as coisas, mais confiança, mais autonomia. E é isso que eles estão realmente procurando. Nada de melhorar as notas, mas sim melhorar para a vida. Perceba que isso pode ser aplicado a qualquer conteúdo que você ensina. Se você for professor de música, violão, professor de futebol ou tênis, astronomia, despertar na criança a vontade de entender, de aprender e de querer isso é eureka! E se você ainda acha que isso é teoria, que é bom demais para ser verdade, eu não quero que você acredite apenas nas minhas palavras. Eu quero que você veja com seus próprios olhos o que é possível. Por isso, eu separei um depoimento especial de um dos meus patrulheiros. Deixa eu te mostrar rapidamente o que o Arthur tem a dizer sobre a experiência dele. Assista a este depoimento. Preste atenção não só no que ele fala, mas na expressão dele, na confiança. Saiba que eu ensino programação e robótica.
mas o que ele quis melhorar foi no que ele precisava. Olha aí, e em seguida eu vou detalhar exatamente o primeiro passo para você começar a aplicar essa metodologia, independente do conteúdo que você ensina. Repara aí ao vídeo, acompanha. Oi, mãe. Olha, nesse mês eu vou passar o dia inteiro estudando matemática, geografia, português, ciências e aprender a resolver o cubo e fazer umas atividades no Eureka. E ver se eu melhor na leitura, tá, mãe? Vai fazer atividade, eu quero leitura, tá? Sempre uma, tesoura do Bressa! Vai com muita batom! Vai sair pra tudo. Prestou atenção? Imagina como ficou o coração da mãe do Arthur ao receber este vídeo. Sabe, o contexto ainda é muito mais poderoso do que isso. Pouco antes do Arthur entrar para o Patrulha Eureka, ele havia dito para a mãe que odiava a escola e não queria mais ir. A mãe dele estava desesperada e de repente recebe isso. Sabe, gente, a partir de agora, toda vez que você ver uma situação dessa de uma criança falando que odeia a escola, lembre-se desse vídeo e compartilhe com os pais dessa criança para que eles procurem, quanto antes, um professor Eureka para ajudar essa família. Quem sabe seja até você. Tudo isso é sobre transformação que estou falando. É sobre ir da frustração à paixão por aprender. E para chegar nesse resultado, eu precisei primeiro identificar e eliminar o erro fatal que quase 100% dos professores cometem. Sabe qual é? O jeito errado? Começar a aula ensinando. Isso mesmo. O professor chega com o conteúdo. Hoje vamos aprender equação do segundo grau. Isso é suicídio pedagógico. A criança não está emocionalmente preparada. O resultado? Frustração, desinteresse e fuga do conteúdo. E por que este efeito acontece? Porque a criança não vê sentido, vira dificuldade sem significado. E você, professor, se esforça sem retorno. Os pais se frustram, as crianças se distanciam do prazer de aprender. E isso você faz para cumprir um calendário, repassar o conteúdo que está roteirizado pelo sistema, o que te adoece como professor. E por que os professores ainda fazem assim? Porque isso ainda é cultural, coisa que foi criada no período da Revolução Industrial e traz resultado sim. Com essa repetição, traz sim resultado. Esse sucesso tem perna curta e só dura até o primeiro período da faculdade, momento em que a evasão acontece. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora não, eu vou voltar no nosso ponto aqui. Lá naquela época, precisava se formar trabalhadores, especialistas em apertar parafusos com perfeição o mais rápido possível. Não pessoas pensantes, pessoas que encontraram a sua arte para se desenvolver, que vem de dentro. A única coisa que mudou de lá para cá é que hoje precisa preparar pessoas para passar em vestibulares e concursos e ainda acha que o jeito antigo é eficiente. E como eu disse, mas é extremamente limitante e não garante o melhor. E o melhor é amar o aprendizado. Amando o aprendizado, a criança supera a escola e a escola superada, tirando 10 em tudo, a criança passa a se dedicar e a incluir na sua rotina atividades que vão fazer se encontrar no mundo. Já pensou nota 10 em tudo e tempo extra para aprender violão, culinária, empreendedorismo, vôlei, futebol, com a certeza de que a escola vai tudo bem? Isso é Eureka. O amor pelo aprendizado faz isso. Olha aí este outro vídeo que essas crianças estão vivenciando. Preste atenção, vamos dar uma olhadinha. Por favor, Álvaro, o que foi que aconteceu? Fechei as matérias. Da escola? Sim. Todas? E tu, Murilo? Geralmente fecho todas, ainda não recebi todas as minhas notas, estou reprovei no boca. É? Arthur? Primeiro passada eu fechei quase tudo. Porra, olha só. E ciências? Beleza. 2 vezes seguidas. Sim, eu vi nessa passada eu
fechei a prova em inglês e de história. É mesmo, Bernardo? Que caramba! Matemática, eu fechei os 2 trimestres de matemática. É mesmo? E a gente não ensina matemática, ciência, geografia, essas coisas não. A gente ensina a aprender e gostar disso, beleza? Sempre uma tudo de brasa. E com muito abatol. Olha só isso. Então, precisamos de uma alternativa. E a alternativa é um método que desenvolvemos que eu chamo de a escalada do abatol. Não é uma aula, é uma experiência de aprendizado que hoje em dia é impossível uma criança ter em uma sala de aula da escola tradicional. Uma ordem de atividades que respeita o tempo emocional e cognitivo da criança para criar um estado de aprendizado dentro dela. São 5 etapas, um encontro do Patrulha Eureka. Vamos dar uma olhadinha nessas etapas? Essas são as etapas dos encontros encantadores que fazemos aqui no Patrulha Eureka. Tudo começa com o Start Eureka. Esse é um momento especial em que a gente faz com que a criança entre num estado de presença. Nós iniciamos com um conjunto de exercícios físicos que fazem com que o coração da criança comece a bombear sangue, oxigenando bem o cérebro. Com o cérebro bem oxigenado, ele já começa a entrar num estado de calma. Depois, a gente vai para um estado de alongamento. Alongamento mesmo, esticando bem os braços, aqui as pernas e principalmente os músculos das pernas, os músculos grandes, porque isso vai fazer com que substâncias que estão nos músculos entrem na corrente sanguínea e vai fazer com que a criança sinta um bem-estar. Um bem-estar porque essas substâncias fazem bem ao cérebro dela. E finalizamos com um conjunto de respirações, em que ao final essa criança vai estar na sintonia parasimpática do sistema nervoso autônomo dela. As crianças, aqui nesse vídeo, elas estão fazendo justamente esse momento de respiração. Olha só o movimento que elas fazem quando estão respirando. Elas estão usando fones porque eu estou comandando a respiração. Eu estou falando para que elas possam pelo menos respirem, inspirem pelo nariz, solte pela boca, acompanhe o ritmo e tem uma música no fundo que está ajudando elas a se concentrar e seguir o ritmo. No final dessa respiração, as crianças estão lá, ó, tranquilas, no seu modo parasimpático. E aí eu vou despertar elas. Despertando elas, eu coloco a música com a energia que eu quero naquela sala de aula, entende? Depois, a gente dá um intervalo, liguem suas máquinas, vamos patrulhar patrulheiros. Isso daí é muito legal. E aí, a gente vai para a nossa segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente vai inspirar pelo exemplo dessa criança, tá? Inspirar ela pelo exemplo. Por exemplo, se a gente vai fazer um joguinho, ela vai vivenciar esse joguinho. Eu vou falar assim, gente, olha, a gente vai fazer agora um programinha em que essa bolinha vai cair. E embaixo a gente vai ter uma raquete que não vai deixar essa bolinha cair no chão. Então a gente vai precisar dar vida para essa bolinha, dar vida para essa raquete, e essa raquete ela vai ser comandada por nós através de um sistema lá, seja pelo mouse, seja pelo teclado e assim vai. Olha só o que você vai aprender nessa aula. A gente vai dar vida a uma bolinha e a gente vai comandar uma coisa que a gente vai criar. Imagina você fazendo isso. Percebe o momento da inspiração? Não houver nenhuma perguntinha ali, eu falo, olha, vamos jogar esse joguinho aqui pra gente ver como é que ele funciona. Entende? A inspiração. A gente pode pensar de uma outra forma também. Por exemplo, se na sua sala de aula existem crianças que adoram futebol, dá um exemplo de futebol. A gente pode pegar, deixa eu ver aqui. Vamos supor que isso aqui é uma bola. Aqui é uma bola. A gente pode chegar assim, pessoal, onde eu chuto nessa bola que ela vai mais longe? Porque se eu chutar aqui, ela vai rolar e o atrito com o chão vai fazer com que ela role pouco. Se eu chutar aqui, ela vai para o ar, longe. Se eu chutar bem aqui, ela vai para cima e vai cair bem aqui. Onde eu chuto ela para ela ir mais longe? O que eu tenho que saber para ela ir mais longe? Qual é o ângulo onde eu chuto isso? Isso se sua aula for uma aula de geometria ou uma aula de física, né? O fato é que nesse momento é um momento de inspiração. E não adianta a gente ficar muito tempo assim, cobrando a atenção da criança. A gente precisa sempre dar intervalos. E
os momentos de foco que eu falo são momentos de 25 minutos. Depois a gente dá um intervalo. Nesse intervalo a gente dá para ela fazer o que ela quiser. Dentro da sala, aí entra a infraestrutura da sala. Brinquedos, coisas que façam com que elas olhem para as mãos. Ela pode também ir comer, fazer o movimento de comer. Se a mãe dela dá um sanduíche, a gente pede para a mãe não trazer o sanduíche todo prontinho. Pede para que a mãe coloque todos os ingredientes, o queijo, o presunto, a salada, separado para a criança montar o sanduíche. Isso é uma coisa importante. Mais para frente, lá dentro do nosso treinamento, a gente explica um pouquinho mais, tá? Depois desse intervalo, a gente vai para a exploração, para dar uma vivência de aprendizado para essa criança. Uma vivência. Ou seja, ela vai tentar com tudo que ela sabe, sem eu ensinar nada. Para quê? Para que a memória dela inflame. Ô tio, como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria a bolinha? Como é que a gente faz essa bolinha cair? O passo é que ela precisa vivenciar esse momento de não saber ou chegar no limite do conhecimento que ela tem. E depois desse momento, a gente dá mais um intervalo. Esse intervalo ela vai ficar encucada, ela vai brincar, ela vai andar, vai ficar meio borocochô, mas faz parte desse momento de frustração. Só depois de tudo isso, com a memória aberta, entendendo a necessidade daquele conteúdo, é que a gente volta e eu realmente ensino. Olha só, eu levo mais ou menos 1h30 para capturar a atenção da criança, e isso de forma significativa. Só aqui eu ensino. Aqui eu vou falar, olha, a bolinha a gente faz assim, faz o tutorial, mas a vivência da necessidade já passou. Dou mais um intervalo para ela digerir tudo aquilo que eu falei. Nesse momento aqui eu insisto para que ela vá brincar mesmo, dou bolinha, para ela não pensar no conteúdo. Neurologicamente ela vai startar um processo cognitivo de repetição no subconsciente dela, e ela vai colocar aquilo que foi ensinado na memória de longo prazo. Ensinar isso depois que ela dormir naquela noite. Olha só que coisa interessante. Dá pra gente falar muito sobre isso. Muito sobre isso. E aí, a gente entra no processo de estudo. Aí a criança é que vai consolidar todo aquele trabalho que ela fez. E assim, esse é o momento em que a gente aprende muito como professores, porque a criatividade dela vai estar lá em cima. Gente, isso daqui é o segredo dos encontros do Patrulha Eureka. Por final, aí a gente tem que aprender com ela, né? E aí ela vai explicar o que ela fez, porque ela foi muito criativa. Ela vai ser muito criativa mesmo, vai usar muita criatividade. E aí você aprende com ela. Tá bom? O Patrulha Eureka é realmente um lugar diferente mesmo. Por que essa abordagem funciona? Bom, aprender por aprender não conecta ninguém. Agora, aprender para conquistar algo que está no coração cria resiliência, foco, determinação para que ela possa conquistar aquele conteúdo. Entende? Cria alegria dentro do processo. Este é o ponto. Alegria. E para explicar essa alegria, a importância dessa alegria, eu vou me socorrer a dois cientistas, ao trabalho deles, ao Mihaly Csikszentmihalyi e ao Martin Seligman. Vamos dar uma olhada aí o que eles falam sobre o estado de flow. Bom, então vamos entender o que é esse estado de flow. Se nós colocarmos um gráfico da habilidade e do desafio e separar tudo isso em quadrantes, vamos descobrir onde fica o estado de flow. Bom, observe que a habilidade aqui ela vai crescendo nesse sentido, e o desafio que a gente vai enfrentar cresce nesse sentido. E o Mihaly, ele conseguiu achar uma correlação entre o nível de habilidade da gente, ao desafio que a gente está enfrentando, com o sentimento da gente. E aí ele identificou que quando a habilidade é baixa e o desafio também é baixo, não tem força de vontade. A pessoa fica apática, ela não quer fazer muita coisa.
Quando o desafio aumenta um pouquinho, ela já entra numa zona de preocupação, certo? E quando o desafio é muito alto, aí já entra no nível de ansiedade. Essa zona aqui, desses 3 quadrantes, é conhecida como zona do iniciante. A pessoa está iniciando aí, desenvolver uma habilidade, ele fica dentro desses quadrantes aqui. Quando a habilidade aumenta um pouquinho, aí ela encontra com o tédio e o relaxamento, quando o desafio é pequeno. E aí ela fica nesse quadrante. E esse quadrante aqui é conhecido como o quadrante da zona de conforto, tá? Essa é uma das palavras assim muito mal colocadas. Usar a palavra conforto para uma zona que na verdade é uma zona de estagnação. É o pior lugar para se estar quando se está procurando se desenvolver, porque ela estagna, ela atola, a pessoa fica atolada com as coisas, tá? A coisa começa a ficar melhor quando a gente entra nessa outra zona, em que a gente se encontra com a excitação, o controle e o estado de flow. Essa zona é a zona de aprendizado. Quando a gente tem uma habilidade mediana e um desafio grande, a gente já fica excitado. Caramba, vai já começar, meu Deus, eu tenho que prestar atenção e tal. Tem aquele certo nível de desafio, de ansiedade, mas você quer fazer porque a sua habilidade te move a fazer. Quando a tua habilidade é muito alta e o desafio é mediano, você está ali no controle. É tipo aquela área ali do Doutor Estranho, naquele filme, né? Do Doutor Estranho, que ele é um cirurgião, que ele entra com um perfeito controle de manuseio das mãos. É incrível aquilo dali. A última pra fechar, Billy. Ah, Billy, você só pode estar de brincadeira. Não, doutor. Feel So Good, Chuck Mangione, de 77. Billy, você não disse que seria difícil? É de 78. Não, Billy. Embora Feel So Good tenha estourado em 78, o álbum foi lançado em dezembro de 77. Na Wikipedia diz que foi em 70. Olha de novo. Onde você guarda toda essa informação inútil? Inútil? O sujeito chegou ao top 10 com um Fliscorn. Status, Billy, foi em 77. Ah, de novo? Te andei na cara! Que sensação boa, não é? Mas a zona de aprendizado se transforma numa zona de diferenciação quando a pessoa entra nesse estado de flow, onde a habilidade dela é alta e o desafio está bem alinhado com o nível de habilidade que ela tem. Aí sim, aí é quando o próprio Mihaly fala, é quando o tempo para. É quando a gente não percebe o passar do tempo. Olha que coisa interessante. Você já fez alguma coisa em que você... Caramba, já acabou? Esse é o momento em que a gente acerta na medida do desafio que a gente passa para uma criança. Momento em que a gente termina o nosso encontro e a criança diz, nossa, já acabou? Você acertou. Tá? E o Mihaly e o Martin Seligman, eles dizem que esse é o perfeito estado da felicidade. Olha só, é o resultado de um alinhamento das tuas habilidades com o desafio que você está enfrentando. Você sente-se feliz, percorrendo o caminho dentro ali da sua verdade, vivenciando mesmo o momento. E aí, quando você em flow, o teu sentimento reside nesse corredor aqui de flow. Me diz aí uma coisa. E se você soubesse preparar um material didático, uma apresentação, uma aula, em que permitisse que você desse assim, tipo um zoom, né? Um zoom bem aqui, diminuísse todo esse quadrante, começasse bem de pouquinho para que a criança já comece em flow, essa é uma habilidade incrível que deve ser desenvolvida para que você possa fazer aulas
que não são só aulas, são uma vivência de um excelente aprendizado. Vivência de aprendizado. Vivência natural de aprendizado. Essa habilidade, para um bom professor, ó, fica no coração. E para que a gente possa vivenciar isso, a gente precisa saber lidar com duas forças. A motivação e o propósito. A motivação faz com que você aumente a sua habilidade e o seu propósito faz com que aumente o desafio. Isso para a própria pessoa. Percebe a importância de você saber motivar a criança ao que brilha aos olhos dela, saber o propósito dela para ela enxergar onde que ela vai chegar, se ela desenvolver aquela habilidade, e aí você, a resultante disso daí, o que que é? O estado de flow desde o início do encontro. Vem aprender isso daqui, é importantíssimo. Já pensou você preparando suas aulas alinhadas com o conteúdo preparado para que a criança entre em estado de flow toda vez que entrar em uma sala de aula sua? E como unir isso em um processo que crie disciplina necessária para construir essa habilidade? Esta é a habilidade do professor Eureka. Agora, vou te dar mais um bom motivo para levar esse assunto muito a sério e ter ele como uma excelente oportunidade. Recentemente, temos visto notícias sobre um possível apagão de professores no Brasil. Estima-se que 2040 será um caos e também um auge para quem estiver preparado. Atualmente, sabe qual é o principal motivo das pessoas abandonarem a profissão de docente? O sistema que está adoecendo os bons professores. Isso não é apenas um problema econômico e de saúde, não. É uma tragédia para o futuro do país. E a solução não é simplesmente pagar mais ou um plano de saúde. A solução é fazer os próprios professores a se valorizarem. É a única forma real de se valorizar e entregar um resultado tão extraordinário que os pais fiquem encantados e dispostos a investir. É isso que a Sala Eureka faz. Ela não é só uma sala, é um sistema que transforma a vida do professor, a vida da criança e a percepção de valor dos pais. Agora eu te pergunto, quanto vale ver seus alunos aprendendo com alegria? Pais encantados. E você ensinando com liberdade, ganhando valor justo. Vale a liberdade real de um bom professor. Agora, isso é no caminho tradicional. Ganhar em torno de R$5.000 em uma escola particular. Dar 20 aulas por semana em sala de aula com mais de 30 alunos. É ralado. Sem a mínima possibilidade de entender a dificuldade de cada aluno. Mesmo que consiga isso, é muito esforço por pouco. Além do mais, tendo que cumprir um cronograma com conteúdo e seguir o sistema. Muito melhor é desenvolver a criança com habilidade de aprendizagem, preparando ela para achar o seu caminho de aprendiz e sair do sistema que te adoece, criando um ambiente ideal para você ser valorizado e amar o que faz bem, viver com intensidade. Isso é Eureka. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Esse é o caminho mais inteligente. Por conta desse sucesso que me surpreendeu no Patrulha Eureka, eu percebi que eu poderia ajudar muita gente como você. E aí eu criei o curso online chamado Eureka Professores 9T. 9 elevado a T. Esse Tzinho é o número de turmas de 9 alunos no máximo, para que possamos juntos fazer uma revolução na educação. Percebe? E é por isso que depois de mais de uma década, refinando cada detalhe, eu decidi empacotar tudo isso dentro do sistema. Toda a metodologia, toda a infraestrutura e a mentalidade em um curso online completo, o Eureka Professores 9T. Este não é apenas mais um curso, é a chave para você replicar o mesmo sistema que me permitiu a ganhar mais de R$27.000 trabalhando 2 horas por dia em sala de aula, criando uma experiência que encanta pais e transforma a vida das crianças e a sua também. Entrando para a comunidade Eureka Professores 9T, você recebe um mapa completo, o guia definitivo para montar a sua própria sala Eureka, com toda a infraestrutura ideal para até 9 alunos por turma, a lista prática detalhada dos móveis, equipamentos de som,
vídeo, modelos de estante. Você não vai precisar quebrar a cabeça pesquisando e terá uma boa referência para seguir o seu estilo. A lista de brinquedos te auxilia no processo de estabelecimento e restabelecimento de foco e desenvolvimento da memória de longo prazo nas crianças. O treinamento completo da metodologia escalada do Arbatol, onde você vai aprender passo a passo como classificar o modo de aprendizado de cada criança para criar em torno dela o ambiente de aprendizado adequado àquela criança. Os materiais, a linguagem que conecta com ela segundo esse modo de aprendizado. Como identificar o tipo exato de liderança que cada uma precisa para se motivar. Cada pessoa deve ter o líder que o faça alcançar os resultados incríveis. E nem todo estilo de liderança serve para todos. Aqui você vem aprender como agir como um líder certo para cada criança. A técnica para descobrir o que brilha os olhos de cada criança. A chave para a conexão emocional. E o que muitos chamam de segredo que vale ouro. Como criar uma aula inspiradora ligando qualquer assunto ao que brilha aos olhos da criança. Isso é o que faz ela pedir por mais. E além desses conteúdos em vídeo, você ainda leva encontros online mensais ao vivo comigo por 6 meses para tirar todas as suas dúvidas e receber orientações diretas, mais o acesso a todas as gravações. Uma biblioteca de áudios de breathwork e meditação guiadas para você usar nas turmas no momento do Start Eureka. Quando você entrar para a família Eureka, vai perceber que isso vale mais do que ouro. Nem falei muito aqui, mas vale mais que ouro. Então, qual é o investimento para ter acesso a esse sistema que pode transformar completamente a sua vida e sua carreira? Não é 20 mil, nem 15 mil. É uma fração mínima do retorno que esse sistema vai te trazer. É um investimento que você recupera com apenas um único aluno por mês. O investimento para ingressar no Eureka Professores 9T é de apenas 12 vezes de R$ 900, ou à vista por R$ 9.000. Percebe o valor? Volto a dizer, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Vou também te dar um mapa da escalada desse valor para que você chegar a cobrar o que cobro nas aulas. Isso é inovação e você precisa saber como a inovação se propaga. Vou te ensinar como fazer o seu marketing para começar devagar, cobrando o mínimo e escalando por conta dos resultados que serão excelentes, até superar o valor de R$ 3.100 que cobro por aluno. Esse é o meu desejo e vamos conquistar junto. E para você experimentar com total tranquilidade, eu ofereço a garantia incondicional de 7 dias. Tempo suficiente para você aprender e já começar a aplicar a escalada do Arbatol, antes mesmo de preparar toda a infraestrutura, é claro, da Sala Eureka, né? Tenho certeza que vai querer avançar, pois já vai ter resultados significativos. Se em até uma semana você achar que isso não é para você, é só entrar em contato com a gente que a gente vai te devolver centavo por centavo. Zero risco para você. Agora, a decisão é sua. Você pode continuar fazendo do jeito antigo, enfrentando desmotivação, baixa remuneração, frustração, engessamento do sistema, lutar pelas próprias regras dele e o sistema sempre vai vencer, ou você pode clicar no botão abaixo agora mesmo, garantir a sua vaga no Eureka Professores 9T e dar o primeiro passo concreto para ter sua própria sala Eureka. Na sua casa, suas turmas encantadas e a liberdade financeira que todo professor merece. O link está aqui na tela, clique agora, preencha os seus dados e dê o start na sua transformação. Te vejo dentro da mentoria, tá bom? Porque isso daqui vai ser uma mentoria online de transformação e ela já está disponível para você, para que você siga sempre rumo ao tesouro de Bresa e com muito Arbatol. E faz como como dá uma preguiça, porque é muita leitura. E ele desenvolveu tanto, ele saiu tipo do bronze para o ouro. Nossa, depois que entrou no petróleo. Depois que entrou. Olha, Ele passou do nível e eu olhei, eu falei, gente, porque ele fazia com preguiça, fazia chorando. E aquilo se tornou tão
sabe aquele capricho, porque era falta do capricho. Aí ele chega assim, mãe, isso aqui é fácil, é só uma leitura e uma interpretação, e ele faz ali, melhorou a caligrafia. Eu disse, meu filho, viu? Qual foi aí? Eu quero saber, vou perguntar pro filho, porque, tipo assim, ele realmente, eu não preciso, eu tinha que, tem horas, né, que a gente perde a linha. Eu vou te dizer, meu filho senta à mesa, faz a tarefa. E vai embora. Eu não preciso, de verdade, eu não olho mais nem a tarefa dele. Olha que legal. E nunca mais veio correção para ele fazer. Como eu falei, meu filho, você está de parabéns. Meu nome é Clarissa, eu sou farmacêutica. Eu sou mãe do Carlos Emanuel. Desde pequenininho sempre teve dificuldade de gostar de estudar. Fazer tarefa é a pior coisa que tinha para ele. E nada estava funcionando, porque nem na aula particular ele queria fazer a tarefa, ele chegava lá, fazia por obrigação. Eu me senti uma mãe frustrada por não conseguir fazer meu filho entregar uma tarefa em dia na escola. Imagina, toda semana você ser chamada pelo mesmo motivo. E aí eu conversando com o Vili, ele me mostrou, né, uma opção. Disse, não, vai, leva o Carlos para o patrulha. E aí matriculei Carlos Emanuel, e ele veio por interesse dele, que ele se sentiu, né, motivado para aprender tecnologias. E chegando aqui, ele se encontrou. E aí foi que aprendemos a lidar com ele. E com um mês que ele estava fazendo parte aqui do projeto, fui chamada na escola pela pedagoga, depois de inúmeras reuniões que a gente não sabia o que fazer para que Carlos se concentrasse. Ela me chamou pelo motivo que ninguém esperava, né? Que ele mudou completamente, e aí ela queria saber qual era o segredo. Porque em 30 dias ele passou a competir com um aluno mais dedicado da sala. Então, assim, ele estava tão estimulado que ele, naturalmente, ele começou a gostar. E ele dizia, mãe, se os meus professores fossem que nem os professores lá do Patrulha, ia ser tudo maravilhoso. E aí a professora também quis vir conhecer a escola para saber o que tinha acontecido e qual era a metodologia, e viu que, simplesmente, ele tinha capacidade de aprender mesmo brincando. E aí ele passou a fazer naturalmente, sem ninguém pedir. Ele sentava, ligava o computador, ia lá, fazia a tarefinha dele e tudo certo, por conta de estar motivado. E aí ele começou a pesquisar por si só coisas na internet, e aí ele começou a assistir vídeos, e de vez em quando ele vinha conversar comigo sobre física quântica, querer saber sobre empuxo, como é que calcula o peso. Então, assim, ele começou a abrir um leque de opções, e um menino de 7 anos de idade. Então, assim, ele acompanhou muito bem a turma dos meninos de 10, 11 anos, que todo mundo se surpreendia porque ele era o caçula, mas ele conseguiu porque ele queria aprender, então ele foi aprendendo junto. Cara, quando o Carlos mudou da água para o vinho, foi uma satisfação tão grande que eu digo, graças a Deus eu descobri que meu filho não é um problema, né? Isso aí é só a forma de aprendizado dele que é diferenciada, que ele precisa de uma atenção para despertar o potencial que ele tem. E aí eu vendo os resultados, vendo ele estimulado, eu fiquei muito, muito estimulada também. E assim, para mim não era sacrifício nenhum ter que sair correndo de um hospital para o outro, mas deixar ele, vir buscar, ter que fugir do horário de trabalho para que ele não perdesse as aulas, porque assim, para ele era um compromisso. Tem patrulha, podia estar chovendo, não tinha preguiça, não tinha nada, porque ele queria ir para patrulha. Júlia, se alguém disser que você não é capaz, o que você diria para essa pessoa? Eu vou falar pra ela que eu tenho que tentar e eu vou aprender com os meus erros. Porque se eu errar, aí eu vou aprender a fazer certo depois. Então, quando eu estou em busca do melhor para minha filha, eu sempre estou atrás de inovações. Eu dou sempre oportunidade para as coisas que ela mais gosta de fazer, porque é no que você gosta de fazer, o que você faz bem. Eu encontrei a Patrulha Eureka como uma busca de melhoria para ela, mas eu não sabia de fato o que era a Patrulha Eureka. Era mais um curso de robótica. E aí eu falei, talvez isso serve de experiência para o aprendizado dela, mas com o passar do tempo percebi que não era somente um curso de robótica. Eu não estava incluindo ela como mais uma no meio da tecnologia. E sim, eu estava vendo que estava sendo o diferencial para o futuro dela. O diferencial não é apenas você ter todo o material em mãos e não saber utilizar e não saber o que fazer.
E com a Liga dos Pais, isso me ajudou a contribuir no desenvolvimento dela, porque aqui você vai vivenciar várias histórias diferentes, várias histórias de vida, que fazem que você percebe que você não é a única que está passando por aquelas dificuldades, ou você não é a única também que está tendo problemas ou dificuldades para poder criar a sua filha da melhor maneira possível. Aqui você tem um acolhimento de todos e sempre está demonstrando o que realmente é o que é o de melhor para o teu filho. O que há de mais inovador nas experiências vividas entre as crianças, porque todas são diferentes. Oi, meu nome é Julia Camila e eu já fui uma desbravadora do Patrulha Eureka. Eu acho que uma das muitas palavras para definir o Patrulha é a motivação. Não só a motivação que eles nos passam para terminar uma certa atividade que está sendo proposta ali em uma das aulas, mas eles geram em nós uma motivação, uma automotivação para que a gente venha a desbravar o desconhecido. E cada uma das aventuras que a gente passa ali são pequenos pedaços de um quebra-cabeça que, ao longo do tempo, se tornam grandes sonhos. E eu acho que com a ajuda do Patrulha a gente consegue desengatilhar tantos sonhos incríveis em várias crianças, como uma vez desencadearam em mim. E com isso, em rumo ao Tesouro de Brasa e com muita botão. Eu só agradeço mesmo essa disposição, né? E até a alegria, né? Olhar assim, caramba, meu filho tá tão bem, tá? Eu vou lá dar esse depoimento. Olha, É verdade. E eu só tenho que agradecer também, né? Assim, porque realmente Patrulha um marco na vida do Thor, pro meu filho. E isso não é porque eu estou na sua frente, não, é porque realmente aconteceu. E o meu marido, a gente olha, só olha um pro outro assim, falando, entendi, entendeu? É até então, já matriculamos para o próximo. já tá matriculado mesmo. Por causa disso, se não fosse bom, eu não ia matricular novamente, né? Então, foi